Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live do Nutri e vamos falar um pouquinho sobre nutrição e negócio, né? Vou até marcar aqui para vocês o tema, deixar fixado. Hoje o tema é um tema de continuidade, né, da última live que falamos um pouquinho sobre planejamento a curto prazo, né? E hoje a gente vai falar sobre planejamento a longo prazo no meio empresarial, no meio da nutrição como negócio, né? Se você realmente deseja chegar naquele tão famoso, né, 10 mil reais de faturamento por mês, você com certeza deve fazer e seguir essas regras de planejamento a longo prazo. Combinado? Gente, isso é um ponto muito importante. Como eu falei lá de curto prazo, a gente trabalha aí de 1 ano a 2 anos no provisionamento de curto prazo. Já no longo prazo a gente pensa maior, a gente pensa grande. Lembra como eu falei para vocês? Durante a faculdade eu sonhava, né, desejava e almejava ser o melhor aluno da minha classe. E depois que eu conquistei isso, eu almejava ser o melhor aluno da faculdade. E por aí vai. Eu queria ser referência de um nicho pequeno, curto prazo, depois a gente ia aumentando. E eu sabia que para ser uma referência a nível Brasil, eu precisava, era um planejamento a longo prazo, porque é algo que eu iria buscar depois de muitos anos de trabalho. Então, durante o primeiro e segundo ano de faculdade, a minha meta de curto prazo era ser uma referência da minha classe e posteriormente referência na faculdade. E já colocava ali como planejamento a longo prazo, que é acima de 3, 4, 5 anos, que eu gostaria de ser uma referência aí numa grande metrópole como Sorocaba e depois uma referência a nível Brasil, certo? E, gente, isso é algo cíclico, né? Algo que a gente vai sempre ajustando. Eu sempre gosto de fazer um planejamento anual, né? Então todo mês de janeiro eu começo a ticar o que eu fiz, certo? Se eu realmente cheguei naquele objetivo que eu tanto almejava e o que eu vou fazer naquele ano seguindo as planilhas que eu montei ao decorrer de vários anos, certo? Então, gente, ponto muito importante: quem você quer ser, né? Quem que você quer ser depois de tantos anos no meio do trabalho? Eu quero ficar nessa zona de conforto que eu estou hoje? Direito seu, não tem nada de errado em relação a isso. Mas se você pensa maior, pensa grande, você realmente precisa entender que são degraus por degraus que você vai subindo, e esses degraus vão fazer que você chegue no tão almejado ponto final, né? Ponto final não, ponto que você vai chegar naquele ápice, e a parte mais difícil é manter aquele ápice, né? Manter aquele nível elevado sempre dentro de um padrão que você almejou, né? Então, quem você quer ser? Quem você quer ser daqui 5, 10, 15 anos? Quem você quer ser no meio da nutrição daqui a um tempo, certo? Isso é pensar a longo prazo, né? Tem uma história bem bacana, gente, que é assim: escola, época de 6, 7, 8 anos. Você, não sei se vocês se recordam, mas a professora colocava algumas tarefas para a gente fazer. E uma dessas tarefas o mundo inteiro faz isso, gente. Uma das tarefas era colocar quem você quer ser quando crescer, né? E essa é uma pergunta muito pertinente, né? Porque realmente começa a mostrar como você vê o mundo, como você se vê no futuro, como você, por mais que você não pense em planejamento, você já pensa na sua cabeça de forma inconsciente. Por mais que você não entenda o conceito de planejamento, de uma forma inconsciente você já pensa lá na frente. Isso é um planejamento. E o Arnold Schwarzenegger, ele tem no livro dele tem a cópia no caderno dele. Sabe o que ele escreveu, gente? Com 7 anos de idade: eu quero ser o governador da Califórnia. Olha, gente, chega até a arrepiar. Olha só que interessante. E alguns anos depois, né? Bons anos depois dessa escrita, ele realmente se tornou o governador da Califórnia. Gente, isso é fascinante, né? E é isso que eu estou falando com vocês. Quem você quer ser quando crescer na profissão? Quem você almeja ser como pessoa, como profissional? Você quer realmente ser uma referência a nível Brasil? Ou você quer ser uma pessoa que domina a sua região, mas não almeja coisas maiores, né? Então pense muito nisso. Se você realmente almeja chegar naquele tão famoso 10 mil reais de faturamento mensal, a primeira coisa que você deve fazer: quem você quer ser no futuro, daqui 2, 3, 4, 5 anos, né? Aonde, isso é um ponto importante, gente, aonde você gostaria de chegar daqui 5, 10 anos?
Meu ponto de chegada é que realmente eu seja uma referência em qualquer estado que falarem sobre nutrição. Lembrem do nosso nome, lembrem do meu nome, lembrem de tudo que eu construí aqui. Quando na faculdade eu desenhava os meus cadernos, alguns objetivos a longo prazo, tentando nortear um planejamento, o que eu pensava? Eu queria ser uma referência na minha região, numa grande metrópole. Isso a gente alcançou, graças a Deus, através de todas essas condutas que a gente tomou ao decorrer do caminho. Mas eu colocava uma coisa muito importante, gente. Isso era lá por meados de 2015, 2016. Eu colocava que eu queria ser o quê? Eu queria ser uma pessoa que elevasse a ciência da nutrição na questão prática. Como assim, Nutri? Eu sempre almejei, gente, em ter uma clínica de nutrição no qual fosse só nutricionistas de várias especialidades, que trabalhasse com campo de estágio, que tentasse realmente ter algumas reuniões de forma semanal, quinzenal, mensal, ou que seja, para a gente debater sobre nutrição, para que os estagiários saiam daqui com uma base muito boa, para que execute um ótimo trabalho. Isso é elevar a ciência da nutrição. Então a minha meta a longo prazo na época de faculdade era ter uma clínica, no qual essa clínica fosse um ponto muito bacana, como se fosse a cerejinha do bolo de uma cidade na questão nutricional. Então qual que é o nosso objetivo hoje, a curto prazo, abaixo de 2 anos? Que a nossa clínica seja uma referência para vários médicos para encaminhamento. Que quando pensar em nutrição, pensar em o quê? Opa, peraí, tem a clínica lá, Felipe Leite. E esse método que a gente almejou lá em meados de 2014, 2015, é o que a gente está conseguindo executar hoje. A minha clínica, gente, vai fazer 1 ano agora em abril, maio. E esse 1 ano de algo que eu planejei há quase 10 anos atrás, 7, 8 anos, né? Então isso é pensar a longo prazo. Aonde eu gostaria de estar? Há 5, 7 anos atrás eu gostaria de estar hoje onde eu estou, ou seja, conseguir executar e chegar no objetivo que eu tracei. É isso eu pensar como planejamento a longo prazo, certo? E é isso que eu penso daqui para frente. A nossa clínica tem que ser uma referência aqui. Depois aqui, pensando a longo prazo, daqui 2, 3, 4 anos, pensando a nível estado de São Paulo, depois pensando a nível Brasil. A gente quer chegar a um ponto, né, que a nossa clínica tenha uma área de estágio inteira online, no qual eu possa receber profissionais de forma online, acompanhando a nossa consulta aqui, lá de Rondônia, Roraima, Acre, da onde for, gente, do Brasil todo. Então é isso que a gente pensa daqui 5, 7, 10 anos. É onde eu gostaria de chegar. Nesse ponto do que? De alguém olhar para a gente e falar, esse pessoal faz um bom trabalho, certo? E como que a gente está trabalhando em cima disso para ser realmente uma referência a nível Brasil daqui 5, 10 anos, né? Porque isso é a longo prazo. A curto prazo foi o que eu já conversei com vocês. É ser uma referência de clínica em Sorocaba e posteriormente São Paulo. A gente quer o mais rápido possível. É fazendo parcerias, que eu trouxe uma live para vocês falando em relação a parcerias com clínicas médicas, parcerias com grandes personal trainers, parcerias no qual vão favorecer o crescimento do seu negócio. Mas nenhuma parceria é sustentável se você não faz um bom trabalho. Então tudo aqui é regulamentado, tudo aqui é pensado com carinho e com responsabilidade. Isso é um ponto importante, tá? Um outro ponto, gente, mexer um pouquinho na parte financeira, é que eu sempre falo para vocês, qual é a sua meta de faturamento, né? Teve uma vez, gente, que eu trouxe a minha esposa lá em 2013, 14, né? Foi quando eu comecei a nutrição. Eu lembro que eu trouxe a minha esposa aqui para Sorocaba, tal, a gente saiu aqui num restaurante, foi bem bacana. E voltando, eu falava para ela assim, a minha meta de faturamento, assim que eu me formar, é ganhar 10 mil reais por mês, né? E eu falava, poxa, 2.500 reais por semana, é difícil. Vou cobrar, na época era 250 reais mais ou menos que o sindicato nosso colocava como base, né, de consulta particular. Eu falava, poxa, se eu atender mais ou menos aí 10 pessoas por semana, 2 pessoas por dia, dá 2.500 reais na semana. 2.500 reais vezes 4 semanas no mês, 10 mil reais.
Então era isso que eu almejava, né? Eu almejava chegar nesses 10 mil. Isso eu conversei com a minha esposa, e a gente era namorado na época, lá 2014, 2013, assim que eu iniciei a faculdade. Então, pensa gente, era um planejamento a longo prazo que eu queria chegar nesse faturamento de 10 mil reais, né? Então, a gente chegou já no primeiro ano, chegamos já no primeiro ano. Na verdade, a gente chegou além disso, né? E eu vou mostrar para vocês o ponto principal, né? O ponto inicial para você realmente conseguir chegar no ponto que a gente chegou. Conseguir esse faturamento tão almejado, nesse número tão impactante que é 10 mil reais por mês, tá? E vou mostrar para vocês que não é difícil, certo? Então é muito importante você ter um planejamento a longo prazo de qual é a sua meta de faturamento almejada. Por mais que você pense a curto prazo, nesse mês eu quero ganhar tanto, mês que vem ou o ano que vem eu quero ganhar tanto. Mas pensando a longo prazo, gente, não é algo que, né, ainda está palpável em suas mãos. É algo que realmente você quer chegar. É isso que é pensar em faturamento a longo prazo. É claro, fazendo também uma evolução de forma real, né? Você, como é uma evolução de forma real? Ver como que está a economia do nosso país, a economia no mundo e como está a crescente da nossa profissão, né? E vamos ser sinceros, pensando em área de saúde, a crescente é gigantesca, né, gente? Eu acho que nós, na época de faculdade, sempre procuramos, né, sempre almejamos o quê? Que o nosso governo tivesse várias políticas, né, políticas governamentais em prol da saúde, né, em prol da saúde. E quem soube aproveitar essa onda da pandemia, do Covid, ganhou bastante dinheiro. Em que sentido, Nutri? Gente, nunca se falou tanto em obesidade, nunca se falou tanto em grupo de risco, nunca se falou tanto em você estar dentro de um conceito de estado nutricional saudável ou famoso eutrófico, com atividade física super recorrente, para você ter um sistema imunológico super fortalecido. Então quem conseguiu entender, né, tudo isso que a gente sempre buscou do governo, e o governo de uma forma obrigatória, vamos colocar dessa forma, colocou, né, ou realmente aconteceu nessa questão do Covid, ganhou bastante dinheiro. A nossa nutrição, a nossa profissão está em alta, gente. Então realmente é algo que eu não vejo um ciclo com ponto final, né? Eu vejo uma linha reta que vai longe e para o resto da humanidade, da eternidade da humanidade, porque realmente é algo pensando assim de uma forma bem simples, gente. Todo mundo precisa se alimentar, é a base da vida, né? Então realmente pensando aí na questão de faturamento, eu vejo essa questão econômica de como que está a nossa profissão vai ser uma crescente infinito. Então pensa em relação a isso, analise o mercado, analise toda a parte econômica, analise a inflação, tá? É o que a gente realmente tem que pensar com carinho. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que ver qual que é o valor do nosso dinheiro. O que eu ganhava 2 anos atrás, se eu for ganhar hoje, está valendo muito menos, porque o nosso poder de compra diminuiu, principalmente aqui no Brasil, tá? Então realmente comece a pensar com carinho quem eu quero ser, aonde eu gostaria de estar daqui 5, 10 anos e qual a minha meta de fato de faturamento daqui a 5, 10 anos, tá bom? Fala, Lê, obrigado aí pela presença, viu? Obrigado mesmo, prazerzaço ter você aqui. Gente, um outro ponto, o que é nutrição para você? Sabe aquele velho ditado, trabalhar com o que você ama não é trabalho, né? Então, na verdade, eu trabalho com o que eu amo, mas eu levo o conceito de trabalho como algo diferente. Como assim, Nutri? Gente, o trabalho para mim é algo bom. Muitas pessoas colocam o trabalho como sinônimo de coisa ruim. Para mim, os trabalhos sempre é sinônimo de coisa boa. Então, eu trabalho realmente com o que eu gosto, mas eu gosto de estar aqui, eu gosto de estar envolvido, eu gosto de estar aqui conversando com vocês, tá? Então, realmente, o que é nutrição para mim? Nutrição para mim é tudo, né? Tudo que eu faço, desde a hora que eu acordo, desde a hora que eu vou dormir, é pensando na nutrição. Eu penso na minha filha, eu penso na nutrição dela também. Penso na minha esposa, penso na nutrição familiar. Penso na nutrição dos meus pacientes, estou aqui respondendo todos os pacientes. Saio de férias, mas continuo respondendo os pacientes. Então a nutrição para mim é algo gostoso, é algo prazeroso.
Então, trabalhar realmente com o que você gosta é algo impactante e encantador. E a questão de dinheiro no bolso é um caminho natural de você fazer algo que você gosta com excelência, tá? Então, o que é nutrição para você? É algo automático, eu vou porque realmente está na crista da onda das profissões e tal. Gente, não façam isso. Vai chegar um certo momento que, se pra gente que gosta de estar aqui, chega um momento que é cansativo, que a gente troca ideias, né? Troca energias com pessoas o dia todo. Imagina para quem não vê a nutrição como algo prazeroso, tá? Então, o que é nutrição para você? Você deve fazer essa pergunta, tá? Isso é um planejamento a longo prazo. A nutrição para mim é algo prazeroso. É igual um casamento, gente. Se você namora, já não está dando bem, já não está se dando bem, não adianta casar, que não vai dar certo. Então, se você faz uma nutrição, que você faz a faculdade de nutrição e durante a faculdade você não está gostando do curso, não é isso que você quer fazer, mas vai fazer simplesmente por parte econômica, não vai ser saudável, não vai ter adesão à profissão ao longo do tempo. Então, se o seu namoro não está legal, termina antes de casar, tá? Então, realmente tem que ser algo prazeroso, gente, algo orgânico e algo simples. Tem que se impactar você. Você tem que chegar na clínica todo santo dia e falar: poxa, que delícia estar aqui. Tem que chegar todo dia, fazer um stories falando: gente, bom dia, bora lá, tá? Então, o que é nutrição para você? E como você se vê com a nutrição daqui 5, 10 anos, tá? Você tem que pensar o decorrer de uma vida. É uma profissão que realmente você vai levar consigo para o resto da vida, tá bom? E um ponto muito importante, tá, gente? É uma coisa que muita gente esquece, né? Que a gente tem uma vida social bem agitada, né? Então, a gente tem que fazer algumas colocações. O quanto você está disposto a entregar para a nutrição, né? Pensa que é uma via de duas mãos. Você dá, ela te devolve. Você dá uma excelência, ela te devolve em o quê? Em dinheiro. Você dá um trabalho de excelência, ela te dá o quê? Ela te dá satisfação, tá? Então, o quanto você está disposto a entregar para a nutrição daqui 5, 10 anos? Eu quero deixar um legado na nutrição, que a nutrição nunca mais vai ser a mesma depois que a gente se for. É esse o meu legado. Eu quero deixar a nutrição no patamar que realmente ela precisa estar, que é no mais alto nível da sociedade. Então, o quanto você está disposto a entregar para a nutrição? Eu sempre dei o meu 100%, e é isso que eu vou entregar, certo? Então, são esses planejamentos, são esses pontos no planejamento a longo prazo que vocês devem realmente observar, certo, gente? Então, quem realmente almeja ter uma vida na questão financeira com a nutrição super tranquilo, realmente chegar naquele valor que você almeja, chegar naquele valor tão sonhado de 10 mil reais por mês, de início, tá, gente? Dá para você ganhar muito mais. Tem que responder essas 5 questões. Planejamento a longo prazo. Quem você quer ser? Aonde você gostaria de estar daqui 5, 10 anos? Qual a sua meta de faturamento daqui 5, 10 anos? O que é a nutrição para você? E como você vê a nutrição daqui 5, 10 anos para você? E o quanto você está disposto a entregar para a nutrição em toda a sua vida? São pontos que são muito importantes vocês responderem, que vai trazer um diferencial gigantesco aí no seu dia a dia. Certo, gente? Gente, era esse tema que eu queria falar um pouco com vocês. E claro que tem muito, muito mais. Quarta-feira tem mais uma live. E semana que vem, se der tudo certo, começa as lives de interação com o pessoal, com alguns profissionais que eu vou trazer aqui para falar um pouquinho para vocês sobre nutrição e a relação com aquela profissão. Certo? Gente, muito obrigado, uma boa noite. Fiquem com Deus. Vamos que vamos. Forte abraço do Nutri. Tamo junto.